A busca pelo conhecimento e compreensão dos processos científicos alcança todas as áreas das humanidades, apesar do senso comum imaginar que só se pode fazer ciência dentro de um laboratório, com experimentos, numa perspectiva bem tradicional. Na área de letras, por exemplo, nós podemos acompanhar os escritores e os debates que fazem e as reflexões que produzem acerca dos efeitos e consequências dos processos científicos e práticas científicas para a cultura. Para o Laboratório de Estudos de Literatura e Cultura da Belle Époque, LaBelle, pensar e produzir ciência é interpelar o passado. É pensar, por exemplo, como o Brasil resolveu e como lidou com as questões vindas da grande epidemia da gripe espanhola, que aconteceu nas primeiras décadas do século XX, matando no mundo todo em torno de 35 milhões de pessoas, uma quantidade muito maior de mortos do que produziu a Primeira Guerra Mundial. E é interessante dizer que a epidemia chegou no momento em que estava no auge o debate entre intelectuais sobre o que é o Brasil, o que é ser brasileiro, quem é o brasileiro. Um debate bastante, digamos, iluminado pela imagem que Euclides da Cunha trouxe de Os Sertões. E participam desse debate os escritores como Coelho Neto, Lima Barreto, Olavo Bilac, Monteiro Lobato, que é exatamente quem cria o personagem Jeca Tatu, uma grande metáfora para o homem do sertão, o sertanejo, e para o caipira, aquele que representa exatamente o oposto do homem urbano, tido como moderno, civilizado, cosmopolita. Quando a gente acompanha os debates desses intelectuais, nós vamos perceber aí a ciência como não naquela perspectiva de que ela seria um conjunto de saberes unificados, com uma estrutura autônoma, ou como se fosse uma prática neutra. Ao contrário, nós acompanhamos a ciência como uma ação política, cujas práticas e consequências estão muito ligadas a interesses sociais. Nesse contexto, é bom também a gente não esquecer que os cientistas estavam preocupados e atuando fortemente para debelar as epidemias que acompanhavam a nossa história cultural. A febre amarela, a varíola, e nesse momento descobrem o vetor da doença de Chagas, que vai ser chamada exatamente a doença do sertão. E o sertão é essa grande alegoria que representa o isolamento geográfico, o isolamento cultural, o atraso, a doença, enfim, aquilo tudo que representaria o oposto do ansiado progresso, né, pela República, pela Primeira República, pelos intelectuais, na verdade, da Primeira República. Então, nessas discussões, é muito interessante a gente acompanhar o percurso desses intelectuais que se debatem como explicar o país diante das correntes e tendências de pensamento que lhe eram contemporâneas. Numa mesma trajetória de um pensador ou de um escritor, você pode encontrar a defesa do saneamento até a eugenia, ou a defesa do determinismo biológico até os primeiros passos, o estabelecimento dos primeiros elementos para aquilo que será a definição da democracia racial, a defesa, né, desses conceitos de democracia racial que vão se firmar lá na primeira metade do século XX. E a capital da República vai ser exatamente o cenário onde nós poderíamos acompanhar essas práticas políticas, né, feitas se apropriando mesmo dessas reflexões da ciência. Então, um grupo de brasileiros, um grande contingente de brasileiros, na sua maioria da população negra, foi enquadrado com uma categoria social e biologicamente inferior e sofreram, portanto, todas as práticas discriminatórias em relação ao trabalho e em relação à educação.
É importante também a gente lembrar que esse escopo, né, da palavra ciência, da doença, me desculpe, é muito abrangente, porque a doença passa a ser sinônimo também de pobre, de degeneração moral, ou qualquer ato de rebeldia poderia ser classificado como inapropriado ou patologicamente passível, portanto, de uma observação clínica, e nesse caso, passível de repressão. Então, era muito comum, né, atitudes muito repressoras e ações punitivas visíveis na quantidade de prisões, asilos, hospícios, navios, prisões, deportações que aconteciam nesse momento. Nós assistimos, portanto, no lugar da orientação e da educação, práticas punitivas e repressoras que não levam a uma formação social crítica da população. Então, nesse sentido, interpelar o passado ou interrogar o passado é uma via de mão dupla, porque permite-nos também iluminar o presente. E o nosso presente, em meio à pandemia do coronavírus, como que nós vivenciamos, traz aí à mostra estruturas que nós não perdemos da nossa cultura, estruturas como o racismo que segrega, a violenta exploração econômica e a absurda desigualdade social. Eu sou a professora Carmen Negreiros, coordenadora do Labelle, e essa é uma das formas de pensar a ciência em nosso laboratório na UERJ.